Recebe agora o presidente do MDB e deputado federal Baleia Rossi. Vamos analisar as manifestações, os ataques ao STF e o cenário político brasileiro, é claro, a partir de agora no quadro Visão do Poder. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Nós tivemos mais um fim de semana marcado por manifestações contra e a favor do governo e também ataques ao STF, como o senhor já deve ter acompanhado agora no noticiário. Então, eu queria começar com a sua avaliação desses atos. Os atos contra o governo estão ganhando força? O governo deve se preocupar nesse momento? Boa tarde a todos da CNN, um prazer falar com vocês. Eu acho que nós temos que defender sempre o poder de manifestação. O MDB, que é o partido que eu presido, nasceu lutando pela democracia, portanto, o direito de manifestar, de protestar, tem que ser respeitado e está na Constituição como um dos pilares da nossa democracia. Mas o que nós não podemos aceitar são atos criminosos contra a própria democracia. E claro que essas manifestações contra o Supremo são para ser repudiadas, porque são antidemocráticas. Portanto, quando se manifesta a favor do governo, é um ato de livre manifestação, contra o governo da mesma forma. Agora, contra o Supremo não é bom para o país. A gente está pregando sempre um momento de pacificação para que possamos unir esforços para o combate ao Covid, para salvar vidas, e qualquer tipo de manifestação que gere instabilidade é muito ruim para o nosso país. Deputado, desta vez, nessas últimas manifestações, nós não acompanhamos a participação do presidente Jair Bolsonaro como em manifestações em fins de semana passados. O senhor acha que é importante realmente tentar diminuir a tensão entre os poderes neste momento, ou seja, o presidente não participar dessas manifestações para não acirrar ainda mais essa discussão sobre liberdade de expressão e principalmente com essas faixas de fechamento do Congresso, de fechamento do STF? Qual que é a sua visão sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro nestas manifestações? Acho que o presidente agiu corretamente em não participar, porque o que nós vimos em Brasília foi uma manifestação contra uma instituição importante que é um dos pilares da nossa democracia. Nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário, que tem que trabalhar em harmonia, mas com total independência. Quando um grupo de radicais quer diminuir um dos poderes, que é o poder judiciário, nós não podemos concordar. E acho que nesse momento que se busca uma pacificação, se busca um diálogo, se busca uma união nacional para votar todas as medidas que são importantes para o combate ao Covid, é importante que o presidente demonstre claramente que ele não concorda com esses atos. E acredito que a não participação do presidente neste final de semana foi extremamente importante nesse sentido, de mostrar que existe um respeito aos demais poderes da República. Deputado Luciano, aqui de novo, nós temos um leque de perguntas aqui para o senhor. Muito obrigada pela paciência de ficar aqui com a gente. Eu queria falar agora sobre Centrão. Muitas vezes a gente acompanhou o MDB bem próximo do Centrão. Foi o caso da eleição, por exemplo, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no passado. Afinal, o MDB é Centrão ou não é Centrão? O MDB nunca foi Centrão. O MDB é um partido que tem a sua história, aliás, uma história muito bonita, uma história que se confunde com a história recente do país, desde a luta democrática contra o regime totalitário, depois nos avanços das garantias sociais no governo do presidente Sarney, depois na estabilidade da nossa economia com o presidente Fernando Henrique, com o Plano Real,
em 1988 com o Dr. Ulisses, que é a grande figura que nós temos no nosso partido como referência na Constituição Cidadã, depois também nos programas sociais que tiraram milhões de brasileiros da miséria. Portanto, o MDB sempre teve uma independência muito grande e tem a sua própria história. Não vai a reboque de nenhum outro partido. Nós respeitamos todos os partidos do centro. Nós não temos nenhuma dificuldade em dialogar com esses partidos, principalmente quando a agenda é convergente. Nós não criticamos nenhum partido por essa ou por aquela atitude, mas temos a nossa independência, que é cara ao partido, e não é à toa que o MDB é o maior partido do Brasil, porque tem o maior número de vereadores eleitos, o maior número de prefeitos e vice-prefeitos eleitos, o maior número de deputados estaduais eleitos no Brasil, o maior número de senadores, e todos esses eleitos pelo voto popular, pela escolha livre da população. Deputado, nós temos a participação aí também do Kenzo Mastida, que está em Brasília. Ele tem uma pergunta ao senhor. Kenzo. Obrigado, Evandro. Deputado, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença aqui dessa entrevista na CNN Brasil. E eu gostaria de fazer um questionamento em relação à postura que foi adotada nesse fim de semana agora do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que esteve ali com alguns manifestantes que estavam acampados ali em torno da esplanada dos ministérios, ali nas proximidades de algum dos ministérios, Ministério da Agricultura, salvo engano. E ele esteve lá presente, não usou máscara, inclusive a gente já até mostrou aqui na CNN que ele foi autuado pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal por não usar máscara, a pagar uma multa de R$2.000. E aí eu gostaria de saber qual é a sua avaliação em relação a esse posicionamento numa manifestação que ontem, inclusive, ela aconteceu de uma forma bem pontual aqui em Brasília. A gente viu, por conta do decreto do governador Ibanez Rocha, essa manifestação a favor do governo, ela ocorreu em alguns pontos isolados aqui e o presidente Jair Bolsonaro nem se manifestou, nem se posicionou. A partir do momento que a gente vê um ministro da Educação ir lá e falar com esses manifestantes, qual é a sua avaliação em relação a esse posicionamento, a essa postura? Eu acho que todos esperam dos representantes do governo, do legislativo, do judiciário, bons exemplos. Acho que o primeiro fato é estar em algum local público, com aglomeração, sem máscara. Esse já é um exemplo que não é bom para ninguém, porque se nós estamos pregando e pedindo o isolamento social, que se evite aglomeração para que o vírus não se propague, é uma forma da gente preservar a nossa saúde, mas mais do que isso, preservar a saúde do semelhante. Então, o mínimo que se esperava é que, quando saia de casa, as pessoas que são referência para o nosso país devem fazer aquilo que todos estão pedindo, que é usar máscaras. Agora, claro que o ministro da Educação, ele não pode, em determinado momento, ser um militante político. Por quê? Porque, enquanto ministro, ele é um representante do governo, de uma das pastas mais importantes para o Brasil, para nossa juventude, para as futuras gerações, que é a educação. Portanto, acho que não contribuiu com o país, com o bom debate, com a pacificação que nós queremos para enfrentar ainda mais essa pandemia que está deixando milhares de mortos. São mais de 43 mil mortos, 43 mil pessoas que perderam as suas vidas, 43 mil famílias enlutadas. Portanto, nós temos hoje uma pandemia, uma crise humanitária, acho que a pior dos últimos 100 anos, algo extremamente triste para o nosso país, e nós esperamos dos nossos representantes, daqueles que ocupam cargos de relevância, que deem bons exemplos. Deputado, o nosso analista em Brasília também, Daniel Adjuto, tem uma pergunta. Daniel.
Obrigado, Lu. Deputado, boa tarde. O senhor também é presidente do MDB. E nesse contexto em que o senhor descrevia agora há pouco de pandemia, de várias crises no nosso país, há uma figura de liderança que é do seu partido, justamente o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que inclusive figura ali como um dos capitães do Fórum dos Governadores de todo o país. Que houve momentos de maior conflito com o presidente Jair Bolsonaro, houve momentos de maior aproximação. Gostaria de saber se o MDB pretende ter um candidato próprio nas eleições de 2022 e se o nome de Ibanez é cotado para isso. Olha, o MDB está buscando um reposicionamento nacional, por isso a nossa independência, para a gente poder criticar quando algo que nós entendemos que não é correto está sendo feito, mas também não temos dificuldades nenhuma de elogiar quando está no caminho correto. O Ibanez é um grande governador, veio para a política agora, tem demonstrado muita fibra, muita inteligência, muita articulação. Claro que é um dos grandes nomes que o MDB tem. Nós devemos trabalhar para ter uma candidatura própria do MDB, como foi na eleição passada. Nós tivemos o Henrique Meirelles, que é um grande nome do partido, que é membro da nossa executiva nacional, e fez um posicionamento muito claro. Ele, junto com o presidente Michel Temer, eles recolocaram o país nos trilhos, pegaram um país com inflação com 2 dígitos, com juros altíssimos, com desemprego um patamar muito ruim, e conseguiram devolver ao país credibilidade, conseguiram fazer com que o número do desemprego diminuísse. Claro que não foi o ideal, nós gostaríamos de entregar um país ainda melhor para o presidente Bolsonaro, mas é sabido que o MDB entregou o país para a atual gestão muito melhor do que ele pegou da administração passada. Portanto, o MDB, nesse momento de reposicionamento e mantendo a sua tradição, claro que quer poder disputar a eleição presidencial, como nós estamos agora fazendo todo o esforço para que possamos ter candidatos nas principais capitais, como o caso em São Paulo. Nós temos o nome da Atena, que se filiou recentemente ao partido, e claro que o governador Ibanez é uma das grandes figuras que militam no nosso partido. Deputado, o Yuri Pita está entrando uma pergunta com a gente, mas deixa eu só aproveitar que o senhor falou sobre o governador Ibanez Rocha. Ele esteve envolvido numa medida que gerou polêmica ontem, que foi o fechamento da esplanada dos ministérios para manifestações. Muitos questionaram se esse pedido, esse fechamento não teria sido uma medida de censura ou até antidemocrática. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor avalia, então, essa posição do governador do Distrito Federal diante das manifestações, e já eu já passo a palavra para o Yuri Pita. O governador Ibanez, antes de tudo, é um advogado renomado, um homem que preza pelas leis e pela ordem pública, que respeita a Constituição. Claro que quando ele quer coibir manifestações antidemocráticas, ele tem total apoio do movimento democrático brasileiro. Em nenhum momento nós vimos o governador Ibanez ou qualquer membro do partido dizer que são contrários às legítimas manifestações de liberdade de expressão, de ser a favor ou contra o governo, de ser a favor ou contra alguma medida. Agora, quando é público e notório que nós vamos ter uma manifestação que é antidemocrática, que é contra o Supremo, ele tomou as medidas que cabe àquele que administra o Distrito Federal. Deputado, agora sim o Yuri Pita, nosso analista de política, tem uma pergunta para o senhor. Yuri, fique à vontade.
Obrigado, Evandro. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco. Como o senhor estava falando, o MDB ainda é um partido que mais tem prefeitos no país. Se eu não me engano, na última eleição elegeu um pouco mais de 1.000 prefeitos. Imagino que esteja mais ou menos com essa conta ainda. Queria ouvi-lo sobre a posição do partido em relação ao calendário eleitoral, se o MDB tem alguma posição em favor de adiar as eleições ou manter o calendário até outubro, e o que o senhor acha em relação a uma eventual prorrogação da duração dos mandatos dos atuais prefeitos? O senhor é a favor ou contra? O MDB está fazendo essa discussão. Como líder do partido e presidente nacional do partido, nós fizemos já uma reunião conjunta da bancada de deputados federais nossos com os nossos senadores para começar essa discussão sobre o calendário eleitoral. Claro que essa não é a prioridade, porque nós temos que gastar toda a nossa energia agora para o enfrentamento da pandemia, para salvar vidas, para salvar empregos, para salvar as empresas, para que a gente tenha o mínimo de reflexo desta pandemia na vida das pessoas. Mas nós começamos a fazer essa discussão. Acredito que até a semana que vem nós vamos ter uma pesquisa com os nossos parlamentares estaduais, federais, senadores, com os nossos prefeitos, com as lideranças do nosso partido nos 4 cantos do país para tomar uma decisão. É certo que qualquer mudança no calendário precisaria de um grande entendimento. Por quê? Porque só se mexe no calendário com emenda constitucional. Portanto, nós vamos precisar de 308 votos na Câmara, primeiro e segundo turno. Nós vamos precisar de 58 votos no Senado, primeiro e segundo turno, porque quem garante que a eleição será no dia 4 de outubro, que é o calendário atual, é a Constituição do Brasil. Sobre a prorrogação dos mandatos, eu entendo que é uma discussão que depende muito do reflexo que a pandemia vai ter ainda nos próximos meses. Acredito que o melhor caminho é termos eleições este ano para que não haja nenhuma exceção para se prorrogar mandato, para ter uma medida extrema sem amparo constitucional. Portanto, o que nós estamos discutindo hoje no MDB é se a eleição permanece no dia 4 de outubro ou, como já se ventilou, a possibilidade de mudar o primeiro turno para o dia 15 de novembro, o segundo turno dia 6 de dezembro, ou ainda para o dia 6 de dezembro o primeiro turno e dia 20 de dezembro o segundo turno. Eu tenho muita fé em Deus, acredito que nós vamos voltar à nossa vida normal em pouco tempo, e se isso ocorrer, eu acredito que a eleição poderá ser mantida para o dia 4 de outubro. Deputado, Luciana, novamente, quero seguir a pergunta aqui do Daniel de Juto, da sua gestão na presidência do MDB. A gente sabe que o MDB fez parte de todos os governos desde 1984. O senhor é conhecido por adotar uma política mais de austeridade dentro do partido, mas no passado o partido tinha muito aquela ideia do toma lá, dá cá. Como o senhor faz a avaliação hoje, principalmente na sua gestão? Eu acho que o MDB ele tem muito mais virtudes do que defeitos, inclusive na sua história. Eu fiz um pequeno relato da vida do país nos últimos 40, 50 anos. Em todos os momentos que o Brasil precisou, o MDB nunca se furtou. O MDB sempre esteve presente, sempre pensando naquilo que era o melhor para o país. Claro que o MDB sofreu desgastes, até porque foi conhecido ao longo da história como um partido da governabilidade, um partido que, mesmo não estando no poder, participava das administrações federais. Acontece que o MDB ficou com o ônus desta participação e não conseguiu
ter o bônus dela. Por isso que hoje a independência do partido para nós é muito importante. Nós temos compromisso com a agenda. Eu sou autor da reforma tributária que está sendo discutida no Congresso, nessa comissão mista que o Roberto Rocha, que é o senador do Maranhão, é o presidente, o Wildo Rocha, nosso deputado federal do Maranhão, é o vice-presidente, o Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, líder da maioria, é o relator. Eu acredito que nós temos, claro, agora, que pensar nessa questão da pandemia. Acho que o parlamento está dando um exemplo de união nacional, todos, inclusive a oposição, todos estamos votando absolutamente tudo que é importante para superar a pandemia, mas já pensar numa agenda pós-pandemia para que a gente possa colocar de maneira clara a importância da reforma tributária, da reforma administrativa, da autonomia do Banco Central, da lei do saneamento, do novo marco regulatório do petróleo, do gás. Nós temos várias medidas que vão ser muito importantes pós-pandemia para devolver ao país a credibilidade necessária para que os investimentos venham, para que possa gerar emprego e renda. Porque hoje nós temos essa crise humanitária de vidas, de tristeza nacional, mas pós-pandemia nós vamos ter também um reflexo muito grande da pandemia na nossa economia, aumentando o número de desempregados, aumentando o abismo entre os mais pobres e os mais ricos, e nós podemos, nesse exercício de união nacional, fazer uma pauta executivo e legislativo para mostrar que o país tem vontade de fazer uma agenda que demonstre ajuste fiscal, responsabilidade e que os investimentos possam vir para que o impacto seja o menor possível. Deputado, rapidamente, só porque o senhor falou da reforma tributária aí, como o senhor avalia a saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, hoje? O secretário Mansueto é um grande técnico que o Brasil tem, tanto é que ele foi alçado a este posto pelo presidente Michel Temer, pelo Henrique Meirelles, continuou no governo do presidente Bolsonaro, assessorando e integrando a equipe do ministro Paulo Guedes. Claro que aí é uma decisão pessoal dele. Acho que o Brasil perde, mas tenho certeza que o ministro Paulo Guedes também terá todas as condições de escolher alguém que tenha a mesma responsabilidade, que tenha a mesma compreensão de importância que tem o ajuste fiscal para que o país possa voltar aos trilhos na parte econômica o mais rápido possível. Deputado Raquel Amorim, do Rio de Janeiro, também quer participar da entrevista. Raquel. Obrigada, Evandro. Boa tarde, deputado. Obrigada por nos atender. Bom, deputado, a gente acompanha que existem alguns pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor acredita que Jair Bolsonaro ainda tem governabilidade? Olha, nós nunca defendemos a política do quanto pior, melhor. O MDB tem responsabilidade com a população brasileira. Acho que essa discussão, no meio de uma pandemia, só cria instabilidade, só prejudica o país. Eu estava falando aqui do esforço que nós estamos fazendo agora, ao lado do presidente Rodrigo Maia, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, para que o parlamento possa votar todas as medidas necessárias para salvar vidas, para salvar as empresas. Infelizmente, nós estamos vendo que o recurso que foi disponibilizado pelo governo federal para salvar empresas e empregos, infelizmente, não está chegando na ponta. Mesmo com o Tesouro Nacional se comprometendo a 85% do risco, nós estamos vendo que os bancos não estão disponibilizando esse recurso e nós estamos vendo muitas empresas pequenas, médias, microempresas fechando as suas portas. Isso vai ser muito ruim
para a nossa economia, vai retardar a reação do país. Portanto, eu acho que qualquer discussão que não seja a pacificação nacional, que não seja a união de todos. Agora não tem disputa de esquerda com direita, de querer fazer essa ou aquela agenda. Nós precisamos realmente exercer nesse momento, essa união para superar o maior inimigo e o único inimigo que nós temos hoje, que é o Covid-19. Deputado Luciana, mais uma vez aqui, eu quero falar sobre sucessão na Câmara, da presidência da Câmara dos Deputados. O senhor se declara independente, o senhor está nessa corrida. Qual vai ser a posição do MDB se a gente tiver um suposto pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Nós já temos os pedidos, né? Qual é a postura do MDB diante desse pedido, que se for ou não colocado na Câmara? Olha, eu acho que na minha resposta anterior eu já fiz uma demonstração que entendo que o impeachment seria algo que desestabilizaria o nosso país. Portanto, acho que no meio de uma pandemia, querer discutir qualquer forma de impeachment é um desserviço ao nosso país, à nossa estabilidade, aos brasileiros que estão perdendo suas vidas, a milhares de famílias enlutadas. Acho que o momento agora é da gente ter serenidade, a gente buscar sempre o equilíbrio para que o país possa sair dessa pandemia e depois se recuperar economicamente. Então, não acredito que essa seja uma discussão útil para o nosso país nesse momento. Deputado, falando nisso, então qual a diferença que o senhor vê principalmente na posição do partido entre este momento e entre o momento, por exemplo, do impeachment da presidente Dilma Rousseff? Olha, aquele momento, o país tinha muita gente nas ruas, a economia ela estava em frangalhos, nós tínhamos inflação de mais de 10%, mais de 2 dígitos e crescendo. A população, ela fez manifestações legítimas e em todos os cantos do país nós tínhamos um problema que era o crime de responsabilidade fiscal. Nós tínhamos uma série de questões que, naquele momento, nós tínhamos esta possibilidade real e que depois foi demonstrado no próprio governo que o país foi recolocado nos trilhos, que os brasileiros ganharam com aquela mudança. Não acho que no meio de uma pandemia, no meio de um momento de crise mundial, porque não é algo que está afetando o Brasil, parou os Estados Unidos, a Europa parou, quer dizer, uma crise econômica jamais vista, pior crise dos últimos 100 anos. Agora, você criar instabilidade política, com certeza vai ser um prejuízo muito grande para o nosso país, para a capacidade de reação que nós temos que demonstrar logo após essa pandemia. Bom, eu agradeço imensamente aqui, então, a presença do presidente do MDB e do deputado federal, Baleia Rossi. Muito obrigada, deputado, por essa entrevista aqui ao Visão CNN. Boa semana. Eu que agradeço. Boa semana para todos.